Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está dando sequência e continuidade aos nossos estudos de marketing, tá? Eu planejei para hoje uma passada nos assuntos como marketing, o profissional de marketing, né? Marketing em tempos de crise e marketing holístico. Essa aula, ela é uma aula um pouco mais aprofundada, ela é planejada para ser dada para o tecnólogo, né? Para o TPG. E eu vou passar então um pouco mais rápido por ela, não vou deixar de falar nada importante, mas ela é uma aula de um conteúdo um pouco mais extenso, tá? Que para o técnico já está sendo mais do que o suficiente, tá? Bom, o profissional de marketing, né? O profissional de marketing, ele atua naquelas áreas que a gente falou, ele tem aquelas tarefas, né? Ele tem várias tarefas a ser cumpridas, como a criação de valor, pesquisa de mercado e tudo mais, tá? E um ponto importante é que é um tipo de profissional que exige-se algumas qualidades, né? É bom que ele tenha algumas é, habilidades em lidar com os problemas. Só que antes da gente falar dessas qualidades necessárias ao profissional de marketing, a gente vai recordar um ponto importante que a gente viu, né, na teoria geral da administração, que são as qualidades necessárias ao profissional de administração. Tá? O próximo slide a gente vai falar específico ao profissional de marketing. Mas é bom a gente recordar quais são as qualidades necessárias ao profissional de administração. Por quê? Porque essas qualidades elas vão ser complementares, né, ao profissional de marketing. Então, esses que vocês estão vendo no slide, elas interessam ao profissional de administração independente da área que ele for atuar. Aliás, se a gente parar para fazer uma reflexão um pouco mais profunda, a gente vai ver que são qualidades que interessam a todos nós, né, independente de ser profissional da administração ou não. Tá? E quais são essas qualidades? A primeira é a flexibilidade. Vocês tiveram aula de administração geral, né, no semestre passado, a gente chegou a comentar bastante sobre essas qualidades, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui, só para recordar mesmo. Então a flexibilidade ela é importante, né? Por quê? Porque a gente lida com um cenário bastante mutável, né, em constantes mudanças que ocorrem na nossa sociedade. Então hoje, na nossa vida contemporânea, na vida atual, nós temos tecnologias sendo lançadas com uma velocidade grande, descobertas e pesquisas sendo feitas em todas as áreas, então a gente está sempre em um ritmo acelerado, né? As mudanças acontecem, então sempre trazendo inovações em todos os aspectos. Nós temos que ter flexibilidade para lidar com esse cenário mais mutável, né? Então nós temos que ficar atentos, por quê? Porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, ano após ano, você percebe alterações acontecendo, né? Alterações décadas após décadas, séculos após séculos. Então, você começa a observar. E hoje as coisas de fato estão muito rápidas. Nós temos que ficar atentos para acompanhar essas mudanças, né? O profissional de administração ele preza pela inovação, né? Por toda essa dinâmica que existe. Então, a flexibilidade o faz lidar com essas situações mutáveis. A capacidade de adiar recompensas diante de outras escolhas pessoais e profissionais, isso é um ponto importante, né? Então, essa capacidade de adiar recompensas é você planejar, né, quais são os seus passos na vida pessoal, profissional, né, e seguir esses passos é, cuidadosamente, né, tendo em mente que você vai colher no longo prazo, né? Então, é uma capacidade interessante porque nós muitas vezes queremos fazer as coisas e já queremos receber imediatamente o retorno das nossas ações. Não é assim que funciona, né? Então você imagina que as coisas são como se fosse plantar uma árvore. Você planta, você prepara o terreno, aí você
coloca semente, cuida para que cresça uma muda e aí aquela muda vai se tornando uma arvorezinha pequena, vai crescendo, vai se desenvolvendo, até ela ter um porte considerável, começar a dar os frutos, demora um tempo. A mesma forma a gente deve pensar na nossa vida profissional e pessoal, né? Nós vamos cultivando conhecimento, amizades, valores, né? Qualificações. A gente vai se preparando para que no futuro a gente receba o retorno de todo esse investimento. É importante ter em mente que muitas vezes esse retorno positivo ele demora alguns anos. Nós não temos retornos rápidos, né? Então as coisas precisam ser trabalhadas no seu tempo. Então isso é importante. Por quê? Porque você estuda no presente, né? Para quem sabe daqui a alguns meses, alguns anos, aquele estudo possa te auxiliar, né? Possa fazer a diferença. Então, por isso que a gente está sempre procurando se qualificar, aprender e tudo mais, né? Um terceiro ponto é a tolerância às frustrações para evitar o desgaste emocional, tá? E como que é isso, né? Como que é isso? É importante nós termos uma certa resistência, né, às frustrações. As coisas nem sempre saem do modo que nós esperamos, né? Então nós temos que estar preparados para lidar com essas situações no qual as coisas podem sair de uma forma diferente como a gente planejou, tá? Extremamente importante estarmos ligados a isso. Por quê? Porque se você não ter é, resistência, né, à frustração, você vai sofrer muito. Você pode passar por processos de estresse, depressão e tudo mais. Frustração, faltou um R aqui, corrigindo, tá? Frustrações e tudo mais. Então nós temos que saber lidar com as questões emocionais e tudo mais. Um quarto ponto, né, é o permanente desejo de realização, né, para impulsionar você a buscar crescimento pessoal e profissional. Esse permanente desejo de realização a gente pode traduzir como você evitar ser uma pessoa acomodada. Você está sempre procurando atingir suas metas, procurando se desenvolver como pessoa, desenvolver profissionalmente, né, e tudo mais. Então, você está sempre em busca, você está sempre caminhando para frente. Bom, isso é um ponto importante também, né? Tanto que quando as pessoas falam em ser uma pessoa proativa, uma pessoa interessada, são pessoas que querem sempre estar crescendo e se desenvolvendo. Embora a gente acredite que seria uma qualidade até natural, né? A gente está sempre procurando se desenvolver, crescer e tudo mais. Infelizmente não. É até uma surpresa nós sabermos que muitas pessoas são muito acomodadas e não procuram se qualificar, não procuram se desenvolver profissionalmente, pessoalmente e ficam assim estagnadas na vida. Então é importante estar atento a isso. Bom, agora sim a gente vai falar de quais são as qualidades necessárias ao profissional de marketing. Como vocês estão vendo aí na tela, né, tem alguns pontos importantes que o profissional de marketing em específico tem que desenvolver isso, né? Primeiro, a predisposição ao risco, tá? A área de marketing é uma área assim em que você tem que arriscar, tá? Então, não é uma área para você agir de uma forma muito segura. Você precisa algumas vezes trilhar caminhos que não foram trilhados antes. Você precisa testar alguma coisa, né? Até grandes empresas têm histórias aí que se colocaram ao risco. Algumas viraram grandes histórias de sucesso, né? E outras acabaram falhando, mas isso é inevitável. O risco, na verdade, o risco faz parte de tudo, né? O risco faz parte da vida. O risco faz parte de qualquer aspecto profissional, né? Então, nós não temos garantias absolutas de que as nossas decisões vão sempre resultar em algo seguro. Por quê? Porque às vezes pode surgir alguma coisa do ambiente interno ou externo que nos pegue de surpresa, né?
Então, no ambiente externo, uma empresa está predisposta a vários problemas. Pode ter questões econômicas, questões, mudanças sociais, questões políticas, legislativas, né? E até questões de saúde, né? Como a gente está passando nesse momento, tá bom? Então, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, mas nós temos que ficar atento a isso. O segundo ponto é a prontidão para tomar decisões, né? Você tem que estar preparado para tomar decisões e essas decisões têm que ser rápidas, né? Nós devemos evitar a demora na tomada de decisões. Por isso que é bom você trabalhar com diversos tipos de cenário para que você possa tomar as decisões. Dependendo da situação, as decisões têm que ser imediatas, têm que ser muito rápidas, né? Por quê? Porque a decisão demorada pode causar prejuízos, pode causar perdas, né? Você imagina, por exemplo, numa guerra, né? Num campo de batalha. As coisas estão acontecendo naquele instante. Você não pode sentar ali e ficar pensando, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? E demorar. Não, você tem que tomar decisões imediatas, né, instantâneas. Então, para isso, você tem que ter claro os seus objetivos e a sua função dentro do campo de batalha. Então, na vida do profissional de administração, e aqui no caso do marketing especificamente, né, você tem que estar pronto para tomar essas decisões rápidas. Capacidade de solução de problemas é o terceiro ponto, ou seja, você tem que desenvolver a sua capacidade de solucionar problemas, né? Procurar alternativas. E é claro que nesse aspecto a formação intelectual, os estudos auxiliam bastante, né? Por que eu digo isso? Porque nós, ouvindo o professor, às vezes o professor conta um caso, né, explica alguma coisa melhor que o aluno está em dúvida. Você tem também os livros que você pode estar consultando. Os livros têm bastante estudo de caso. Hoje você pode pesquisar, estudar na internet e tudo mais, né? Então, capacidade de solução de problemas, ela vem não só com a experiência profissional, mas também com o estudo, né? Então, une o útil ao agradável. Quarto ponto, agente de mudanças. Lembre-se que você é um profissional que está ali para fazer mudanças, procurando melhorias, né? Nem toda mudança é positiva. Isso é importante ressaltar. A gente não muda só por mudar, né? A gente, quando vai fazer uma mudança, a gente tem que estar mais ou menos certo das consequências que nós vamos ter, né? Quais são os objetivos, o que nós esperamos. Então, você como agente de mudança, você vai mudar para melhor, porque mudar para pior, muito obrigado, né? Então é importante. Eu vejo isso porque nas empresas nós temos que ter essa noção e na sociedade também, né? As pessoas acham que tudo tem que ser mudado, né? Que muda por mudar. Não, não é bem assim, tá? Tem mudanças que são ruins e são muito ruins, né? Então isso exige uma reflexão das pessoas, né? Nas suas vidas pessoais, familiar, no seu trabalho, nas ações que vai ter dentro do seu ambiente de trabalho, né? Nós temos que avaliar se essas mudanças são positivas ou negativas, né? Ou se elas são negativas disfarçadas de positivas, né? Então a gente tem que ter bastante claro algumas questões na mente para que nós possamos tomar boas decisões. E você dentro da empresa especificamente, você está ali para colaborar, para mudar, para resolver os problemas e tudo mais. E o quinto ponto são as orientações a resultados. Nós, profissionais de administração como um todo, já temos essa orientação a resultados. E por quê? Por que isso? Porque nós não fazemos as coisas por fazer. Nós fazemos um planejamento e nesse planejamento nós já determinamos quais são os objetivos, as metas a serem cumpridas e nós esperamos cumprir essas metas. A gente não faz as coisas sem esperar um resultado, sem mensurar um resultado. Então você tem que ter isso em mente para você depois, no momento de controle, comparar o que se esperava com o que foi de fato efetuado, tá bom? Bom, falando agora sobre o marketing em tempos de crise, vamos lá, peraí, opa, fechei a janela aqui, vamos lá. Marketing em períodos de crise.
é um assunto interessante porque, como nós já iniciamos, as coisas são instáveis, né? A sociedade está sempre passando por um processo de mudança, não que essas mudanças sejam sempre positivas, porque é, claramente é possível ver que algumas dessas mudanças são ruins, né? Negativas, algumas decisões são ruins e outras são boas. Mas o fato é que a mudança ocorre, né? Nós queremos que as mudanças ocorram porque nós precisamos ir para frente, né? Progredir, caminhar em busca de resultados, de solução de problemas, né? E o marketing, ele também é uma das áreas que precisa estar atenta, principalmente nesses momentos de crise, momentos em que as coisas se tornam instáveis e há uma mudança no cenário, né? Então, marketing em períodos de crise. Momentos de risco e incertezas fazem parte do mercado, não só do mercado, mas da nossa vida como um todo, tá? Crises econômicas podem ocorrer periodicamente. Então, há momentos, né, em que surgem dúvidas, há momentos em que há mais poupança e menos investimento, há momentos que há mais investimentos e menos poupança, há momentos em que as coisas estão mais aquecidas, as pessoas estão comprando mais, né, está tendo mais geração de emprego, há momentos em que há uma certa incerteza, né, então aí espera-se e aguarda-se o resultado. Ações de marketing em períodos turbulentos, né? Então, o marketing ele foca em alguns pontos, né, que devem estar na mente do profissional que atua na área de marketing. Quais são esses pontos? Primeiro, proteger o seu mercado dos concorrentes, tá? Nos períodos de crise, né, são períodos que acende ali uma luz nos alertando, tá? Então, um dos pontos é você proteger o mercado já conquistado dos seus concorrentes para que, se caso você não consiga expandir os negócios, que evite as perdas, né? Essas perdas podem ocorrer no volume total de vendas e tudo mais, mas eu estou falando aqui de participação de mercado, né? Na porcentagem que você tem de mercado, para você não perder mercado, tá? Naturalmente as vendas tendem a cair, mas se você conseguir manter a sua parcela de clientes e de mercado, isso já é um ponto bastante positivo. Uma segunda questão a ser considerada é você pesquisar o cliente, pois suas necessidades e desejos podem se alterar nesses momentos, né? Então, em momentos de crise, você percebe a alteração de comportamento. Isso pode ocorrer, né? Por quê? Porque o cliente, assim como a empresa, ele também vai rever, né, o que deve ser priorizado ou não. Então, às vezes ele tinha um costume de consumir determinado tipo de bem ou produto, e nesses momentos de incerteza, ele vai poupar mais, ele vai gastar menos, né, devido a essas incertezas, e ele pode deixar de consumir alguns tipos de produtos ou serviços. Então, você tem que ficar atento a essas alterações no comportamento do cliente durante esses períodos, tá? Há um destaque também para você evitar o corte no orçamento do marketing, tá? É uma área assim que a gente imediatamente já pode pensar em diminuir, mas é justamente nesse período de crise que o marketing se faz importante. Você deve evitar, mas às vezes é inevitável, tá? Mais dois pontos a considerar: interrompa investimentos que não gerem receitas rápidas, né? Então, muitas vezes você vai ter que pausar alguma coisa que você estava pretendendo, vai ter que dar uma pausa em determinados projetos de pesquisa e desenvolvimento ou alguma outra coisa, porque você vai precisar ter uma gestão financeira mais cuidadosa. Então, muitas vezes você vai precisar interromper alguns projetos, algumas pesquisas, alguns trabalhos dentro da empresa, tá? Para ter um caixa um pouco mais seguro, visto que em momentos de crise é quase certo que as empresas têm uma queda na receita. Isso vai de empresa para empresa, situação para situação, tá? E há uma dica interessante aqui, a nossa última é: não dê desconto em suas melhores marcas, né?
seus preços, por que que a gente deve evitar o desconto nas melhores marcas? Eu estou falando aqui de marcas que são conhecidas pela sua qualidade. Por quê? Porque se você der desconto em marcas, principalmente as marcas, por exemplo, de luxo, marcas que são para um público de alto padrão, altíssimo padrão, elas não trabalham com desconto. Elas não trabalham, tá? Então você não pense que uma bolsa que custe, sei lá, que custa R$ 7.900 vai cair para 5.000. Não vai. As marcas não fazem esse desconto. Então, eu estou falando por quê? Porque tem bolsa de 20 mil, de 30 mil. Então, você imagina produtos muito, muito caros mesmo. Tá? Então, em períodos de crise, os preços deles não caem. Porque se cair, a primeira coisa que vai acontecer é o consumidor questionar: uai, quer dizer que esse preço todo que eu estava pagando estava alto demais? As marcas de luxo, as marcas caras, elas não fazem isso, mesmo em período de crise, porque isso é uma destruição da marca, tá? E outra, depois que você der desconto, seus produtos, depois você nunca mais vai poder colocar o preço que você tinha antes, porque esse preço já entrou, vai ser questionado. Então, as grandes marcas de luxo e tudo mais, elas não dão desconto em período de crise, talvez em período nenhum. Por quê? Porque o público-alvo dela é outro. Né? O público-alvo dela é justamente seletivo. Se você não tem, então você não é o nosso público-alvo. Esse aqui é só para quem pode bancar ter a nossa marca. Tá? Agora, se você pretende trabalhar com um público com uma capacidade de renda menor, então o ideal é que você crie uma marca diferente, uma marca mais barata, para um público mais barato, tá bom? Vamos dar sequência aí. O terceiro e último ponto que a gente vai abordar é o conhecido como marketing holístico. Tá? Bom, sobre o marketing holístico a gente tem algumas coisas a ser faladas, tá? Tem alguns slides aqui para a gente falar. Bom, nas orientações em relação ao mercado, você pode ter dentro da empresa diversas orientações. Uma orientação voltada para a produção, para o produto, para as vendas ou para o marketing. Tá? Então, na produção, você vai afirmar que os consumidores eles preferem produtos fáceis de encontrar e em baixo custo. Então, você vai ter uma ideia de estar produzindo mais em quantidade, de forma que o produto seja mais facilmente encontrado e tenha um custo mais baixo, né? Um preço mais baixo e também um custo mais baixo de produzir, porque é uma tendência de quanto mais você produz, você vai diluindo ali o custo de fabricação. Né? Então, tem pelo produto, tem pelas vendas, né? No caso das vendas, afirma a necessidade de uma empresa em persuadir o cliente a comprar. E orientação para o marketing, que é o que nos interessa, afirma a necessidade de encontrar o produto certo para seus clientes. Por isso que o marketing está sempre procurando conhecer os seus clientes. Né? Ele está sempre procurando conhecer os seus clientes de forma que possa oferecer o produto ideal para as necessidades específicas dos seus clientes. Bom, a orientação para o marketing holístico tem alguns pontos importantes. É uma estratégia que considera o negócio como um todo e não dividida em partes, no qual todos os departamentos eles atuam juntos para criar uma ideia positiva e homogênea na cabeça do consumidor, garantindo que ele escolha seus produtos e serviços e não da concorrência. Tá? Então, só para a gente... esse parágrafo todo é importante, tá? Então é importante entender isso. O marketing holístico ele considera o negócio como um todo e não dividido em partes. E isso é importante, por quê? Porque todas as partes da empresa elas devem trabalhar de forma harmonizada, em conjunto, para que eles consigam, todas as partes, passar uma ideia única, né, a respeito do produto ou serviço. Bom, e essa ideia homogênea é que essa ideia seja uma única ideia que todos os departamentos consigam transmitir
para os seus clientes será que é organização, rapidez, qualidade, o que for, tá bom? E isso é importante porque isso faz com que o cliente prefira escolher sua marca, evitando pegar da concorrência. Há 4 componentes que caracterizam o marketing holístico, tá? O marketing de relacionamentos, integrado, interno e de desempenho. Então, a gente vai dar uma passada rápida por eles, tá bom? Vamos lá. Marketing de relacionamento, para a gente entender, ele tem como objetivo desenvolver relacionamentos profundos e duradouros com pessoas e organizações, a fim de manter negócios com eles. São todas as atitudes adotadas pela empresa que visam criar e conservar um relacionamento positivo com os clientes, de modo a fidelizá-lo. Ou seja, seu objetivo no marketing de relacionamentos é você criar um relacionamento mais aprofundado com o cliente, positivo, procurando fidelizá-lo com a sua marca, a sua empresa. Tá? Então, voltado para um pensamento de que você possa fidelizar e que esse relacionamento possa ser duradouro. Ainda sobre o marketing de relacionamentos, existem alguns exemplos interessantes. Né? Oferecer bonificações e a possibilidade de um plano de fidelidade, prestar um atendimento de qualidade ao cliente, fazer pesquisas de satisfação sobre produtos e serviços, enviar ofertas de produtos do interesse do cliente, mandar mensagens e datas especiais. Então, aqui tem alguns exemplos de várias ações que você pode estar fazendo para criar um relacionamento com o seu cliente, para se aproximar, para ficar alguma coisa mais personalizada. Né? O importante é deixar claro para o cliente que ele é importante para o seu negócio e que, ao optar por ele, estará sendo beneficiado. O cliente tem que ter em mente de que se ele escolher a sua empresa, ele vai estar ganhando um benefício em relação a isso, tá bom? Marketing integrado, vamos para ele. Para que o marketing integrado seja efetivo, é necessário que os 4 P's do marketing, né, ou do mix de marketing, que é o produto, preço, praça, que significa a localização, e promoção, atuem de uma forma sincronizada para passar a mensagem certa ao consumidor. Né? Quando esses itens estão em equilíbrio, se torna mais fácil cativar o cliente e exercer influência sobre ele. Então, a gente está falando aqui de uma integração, né, dentro da empresa, que a gente está falando dos 4 P's de marketing. Então, o produto ele tem que estar integrado, ele tem que estar tudo em equilíbrio, vamos colocar assim, né? Tem que ser uma coisa assim, natural. Então, o produto integrado ao preço, ou seja, uma coisa que faça sentido, que tem que também o ponto, a localização da sua loja tem que estar de acordo com o produto que você oferece, que tem que estar de acordo também com o preço que você estipula para o seu produto ou serviço, e também a promoção, a divulgação, as ações promocionais, no sentido também de preço e tudo mais. Tá? Então, o marketing integrado ele busca essa integração desses P's de marketing, do mix de marketing. Com relação ao marketing interno, né, faltam 2 marketings, o marketing interno e o marketing de desempenho, para a gente encerrar aí mais essa aula. O marketing interno ele tem como público-alvo os funcionários da organização. É um marketing voltado para os colaboradores, né, os próprios funcionários da organização. São realizadas ações no qual se oferece benefícios, né, infraestrutura adequada aos funcionários, treinamento. É muito importante isso, né? É muito importante que as empresas treinem os seus funcionários, né? Promovações, né, que vai qualificá-lo. Né? Então você tem ainda as ações de reconhecimento. É importante que a empresa reconheça e saiba reconhecer o bom trabalho, buscando motivar os funcionários, né? E também aumentar o grau de satisfação destes com a organização. Esse parágrafo todo ele é muito interessante, tem que ser lido com calma para você entender ponto por ponto, né? Que te dá várias ideias aí
e te lembre de pontos que você deve trabalhar dentro da sua organização, tá? Então, você vai oferecer benefícios ao funcionário que trabalha na sua organização. Então, além do salário, o que mais eu vou oferecer? Descontos, algum tipo de plano, algum auxílio creche, o que vai ser, né? Uma infraestrutura adequada. É claro que você vai ter que oferecer para ele bons equipamentos, um ambiente limpo, um ambiente adequado, que seja confortável, né, gostoso trabalhar ali. O treinamento que ele vai receber para poder desempenhar um trabalho melhor. Fazer ações de reconhecimento no qual você vai estar atento às ações do funcionário e saber reconhecer ele pelo bom trabalho, recompensando ele por isso. Buscar motivar os funcionários, né? E também aumentar o grau de satisfação dele. Buscar motivar com ações que procurem trazer satisfação para ele no trabalho, né? Procura dar um sentido, fazer envolver os planos, muitas vezes os planos pessoais dele pode estar de encontro com os planos da organização, né? Então, os planos pessoais dele, eu estou fazendo uma faculdade, eu quero fazer para me crescer profissionalmente, procurar novos caminhos ou até crescer dentro da empresa que eu trabalho. Legal, então a empresa vai te dar um cheque de R$ 250 todo mês para te auxiliar no pagamento da sua mensalidade, entendeu? Bom, um funcionário satisfeito tende a se esforçar para prestar um bom serviço, um serviço de qualidade, além de dominar todas as informações necessárias a serem passadas ao cliente, né? Você está vendo que a gente está falando desse marketing interno aqui e ele começa a mesclar com áreas como, por exemplo, gestão de pessoas, tá? Ainda sobre o marketing interno, espera-se como resultado do marketing interno. O que a gente espera disso, né? A gente espera reter os bons funcionários, os funcionários comprometidos, os funcionários talentosos, né, aqueles que são capacitados. Então, o marketing interno você vai procurar reter os bons funcionários na sua empresa. Você espera também a redução da taxa de turnover. O que é isso? O turnover é essa taxa das pessoas de entra e sai na empresa o tempo todo. Entra e sai, ou seja, isso é ruim para a empresa. Tá? Isso é ruim. Porque o funcionário não para ali, está sempre com funcionários novos, aí você precisa treinar de novo, você precisa ensinar, o funcionário precisa entender do seu produto, tantas coisas. Então, é bom a empresa diminuir essa taxa de turnover, né, desse entra e sai de funcionário. Isso é custoso para a empresa também, né? Não é bom. Você espera também uma maior conexão entre o funcionário e a empresa, melhorar a qualidade na comunicação interna da empresa, isso é um ponto importante, né? Que deve ser bastante destacado. Bom, com relação à comunicação, isso seria até um assunto à parte, né? Então a gente tem vários pontos importantes aqui que podem ser assunto de aulas específicas, né? Então você procura também melhorar a comunicação interna da empresa. Um dos pontos também que você pode conseguir é o aumento das vendas, né? Isso pode ser resultado desse marketing interno, né? Afinal de contas, você vai ter funcionários mais bem treinados, envolvidos, né? Motivados em realizar o seu trabalho. E por último, alinhamento nos valores e cultura da empresa, né? Você vai conseguir alinhar melhor quais são os valores, né, da empresa, qual que é a cultura da empresa, como que as pessoas se comportam. E aí você, com o funcionário ali, você consegue transmitir melhor para esse funcionário o que a empresa espera dele e como que é trabalhar nessa empresa, tá bom? O último ponto, para a gente encerrar aqui, a gente tem o marketing de desempenho, tá? Procurar entender os retornos financeiros e não financeiros para a organização e para a sociedade. A organização ela não vai se limitar a analisar apenas as receitas da venda. Você não faz uma análise quantitativa da organização, né? Mas você também interpreta, né, outras informações, né, de uma forma qualitativa. Taxa de perda de clientes, o nível de satisfação desses clientes, a taxa de participação da organização no mercado, além da repercussão ética, legal, social, ambiental das suas ações como um todo.
Bom, então envolve tudo isso. A empresa tem que ficar atenta em qual que é essa mensagem que é passada para a sociedade de modo geral, né? Como é que isso vai refletir socialmente, né? Aspectos éticos da empresa, aspectos legais, sociais, ambientais, de todas as suas ações. Tem como exemplo aqui apoio à campanha de vacinação infantil, patrocínio destinado a preservar espécies ameaçadas, ou pegar uma pequena parte dos seus lucros líquidos, né, e investir em uma ação social. Então esse marketing de desempenho ele é feito dessa forma. A empresa ela pode escolher alguma área de atuação para ela atuar, né? Mães gestantes, mães com risco não sei de do que, de pessoas viciadas em álcool, é, crianças com deficiência, né? O time de vôlei da cidade. É, a empresa ela vai direcionar mais ou menos de acordo com o mercado que ela atua. No caso aqui que eu falei de preservação de espécie ameaçada, empresas que atuam na área ambiental, né? Então é interessante você procurar ações, né? A empresa pode fazer uma ação social de cuidar de um parque, de cobrir parte dos custos de uma creche pública, tá? Então é legal isso, tá? É legal, né? Por quê? Porque o serviço público nem sempre funciona da forma como deveria. Então, às vezes, não há uma boa gestão financeira e tudo mais. Então, é interessante ter esse suporte da iniciativa privada, mas tem que ter um, né, um retorno disso também, né? O município, o estado, o país tem que facilitar a vida do empreendedor. Tem que facilitar, tá? Reforma tributária, reforma administrativa, né? Transparência no gasto público. Então você precisa ver a carga tributária que é altíssima, você tem que rever a legislação trabalhista, você tem que dar um suporte para a iniciativa privada, né? Para que ela possa também, é, em contrapartida, auxiliar, participar mais dessa vida é, coletiva, né? Da sociedade como um todo. Então não adianta querer exigir da iniciativa privada, sendo que você é um causador de problemas e um obstáculo para a iniciativa privada. Então isso também precisa ser visto. Pessoal, nós encerramos aqui mais uma parte da nossa aula. Eu vou continuar gravando aqui, postando os vídeos e vocês vão acompanhando, tá bom? Espero que tenham entendido e qualquer dúvida a gente se encontra aí nas nossas aulas futuras aí e nos horários de atendimento, tá? Até mais.